boa tarde. Eu agradeço a vossa presença e em especial aos senhores candidatos, professor Manuel Leirinho, cabeça de lista do PSD, o engenheiro Paulo Campos, que exercia funções de secretário de Estado no governo de missionário e é agora candidato a deputado pelo Distrito da Guarda. E a quem dirijo a primeira pergunta, sendo natural de Oliveira do Hospital, obviamente não deixou de ouvir alguns piropos, chamemos assim, sobre o facto de ser aquilo que alguém resolveu intitular de paraquedista. Sente-se um paraquedista ou sente-se em casa, sente-se na sua terra? Eu, como tenho dito, reafirmado por diversas ocasiões, eu sou um beirão. Nasci em Oliveira do Hospital, efetivamente, mas estou mais próximo, por exemplo, de vários dos municípios do Distrito da Guarda do que em Viva, do outro lado da Serra. A Serra da Estrela sempre foi a minha referência, não apenas enquanto jovem, mas também toda a minha formação, e a Serra da Estrela representou para mim, na minha formação, algo que foi muito importante. Foi com Miguel Torga que eu aprendi muito daquilo que é amar as nossas raízes, e as raízes da Serra da Estrela estão sempre no nosso coração. Para um beirão não há fronteiras. E, portanto, então? Sinto-me completamente em casa, até porque durante este mandato foi no Distrito da Guarda que eu fiz mais obra, foi o Distrito da Guarda que eu mais vezes visitei e, portanto, de alguma forma eu fui uma voz na área em que eu servi o país, fui uma voz também do Distrito da Guarda, porque servindo o país, servi também os interesses do Distrito. O Sr. Leirinho, embora natural do Soito, também não pode escapar, de certa forma, à acusação de que até agora teve poucas ligações, desde logo poucas políticas, a esta região. Sente-se em casa, seguramente, podendo dizer que é natural do Distrito, mas tem que concordar que até ser chamado ou ter recebido este convite, tinha poucas afinidades, pelo menos em termos políticos, com o Distrito. Bem, deixa-me dizer o seguinte, quanto às políticas, não me pode dizer isso, não subscrevo, exatamente que eu nunca fui político, não é? Nunca exerci nenhum cargo político e, portanto, deste ponto de vista, não pode ser assacada qualquer responsabilidade. Quanto à questão da ligação, quero dizer o seguinte, eu não preciso justificar a minha ligação ao Distrito, sou de cá, nasci cá, cresci cá, estudei cá e desde sempre que mantenho uma ligação muito forte ao Distrito, já colaborei com várias câmaras municipais, venho aqui com muita frequência, portanto, ou seja, não preciso estar a justificar qualquer ligação. Mas deixa-me dizer o seguinte, eu concordo que no mundo não há fronteiras, ou seja, nós candidatos, e hoje é um mundo aberto, estamos numa sociedade aberta, mas pode haver fronteiras para as pessoas, e são as pessoas que sentem ou não sentem essa proximidade. E eu, quero que lhe diga, desde o dia 4 de maio que ando aqui no Distrito, ainda não senti nenhuma necessidade de publicamente justificar essa proximidade, essa relação com as pessoas. Agora, sinto que as pessoas pedem aos candidatos, chamam aos candidatos essa proximidade e, portanto, nós podemos não sentir essa distância, e concordo, mas as pessoas sentem. E é em nome dessas pessoas e dessa proximidade que nós devemos ter também algum respeito e os partidos devem manter, acho eu, esse respeito pelas pessoas. Porque não está em causa a fronteira nossa, pessoas abertas, pessoas que têm vivido num mundo aberto, mas está em causa a fronteira das pessoas. Deixe-me só, aproveitando esta oportunidade, esta primeira intervenção, nomeadamente o professor Meirinho, deixe-me saudá-lo, ao professor Meirinho, saudar a sua candidatura. Todas as candidaturas que estão no terreno são candidaturas importantes, são candidaturas que eu espero que venham a trabalhar para o Distrito. Mas deixe-me dizer, professor Meirinho, se há algo que é muito importante nesta campanha é travarmos com alguma desunião que existe. Nomeadamente alguma desunião que existe nas forças vivas da nossa sociedade. E a principal forma de nós não desunirmos é todos aqueles que queiram trabalhar em prol do Distrito da Guarda, recebê-los de braços abertos. É isso que eu espero de todos e é isso que eu tenho recebido de todos. Aliás, quero saudá-lo também, porque nós temos encontrado várias vezes. Estamos ambos hospedados no mesmo hotel. Eu não tenho nenhuma hipocrisia e não mando aqui dizer que vivo neste Distrito. E como tal, eu sinto os problemas do Distrito e senti os problemas do Distrito durante vários anos nas matérias que tinham responsabilidade ou das quais eu fui responsável e trabalhei muito para resolver. Tenho uma grande obra feita no Distrito, é isso que eu tenho sentido no Distrito e é isso que eu espero voltar a sentir nos próximos anos, quando, durante estes próximos 4 anos, trabalhar todos os dias em prol do Distrito.
Já agora, se me permitam também. Sinteticamente. Uma vez que não tivemos a oportunidade de me saudar na primeira pergunta, também queria saudá-lo e congratular-me com a sua candidatura. Com certeza que no regime democrático nós não somos inimigos, somos adversários políticos, cada um apresenta o seu projeto. E eu julgo que não vale a pena muito insistir nesta questão, eu para mim... Muito bem, está encerrado. Mas, se me permite, insisto numa tecla. Eu julgo que não é a nós que nos vai competir analisar se há ou não há proximidade, se há ou não há uma relação intrínseca com o distrito. Caberá aos eleitores e eles, na sua liberdade de voto, avaliarão com certeza quem é que tem essa relação ou não. Paulo Campos, tem dito que vê o distrito com grande potencial e, aliás, no jornal de campanha que foi distribuído, inclusive, vê-se, de certa forma, o resumo dessa perspectiva como sendo um distrito que tem diversos itens que podem contribuir para o seu grande desenvolvimento. De certa forma, é a interpretação que eu faço daquilo que lá está escrito. Eu pergunto-lhe, então, o que é que tem falhado, de quem é que é a culpa para que esse grande desenvolvimento, que supostamente a boa localização geoestratégica da Guarda, não tem conseguido? Olha, em primeiro lugar, eu penso que todos teremos que ser responsáveis por algumas coisas que tenham corrido menos bem. Mas também somos muito responsáveis por muitas das coisas que correram bem. E é isso que importa também, algumas vezes, realçar. Porque não é apenas de maus exemplos que devemos, no qual nos devemos focar, também é nos bons exemplos. E é por isso que eu tentei fazer uma campanha muito focada naquilo que existe de bom no nosso distrito. Eu tenho sentido no contacto com as populações exatamente isso, é que o distrito é riquíssimo em várias áreas. É riquíssimo, por exemplo, do ponto de vista da localização, como eu disse, é riquíssimo do ponto de vista do património histórico, do património natural existente no distrito. Isso não são chavões? Não são chavões. Não são chavões porque a questão que se coloca, em concreto nós podemos trabalhar em conjunto. É isso que, repare, os diagnósticos estão todos feitos e não vale a pena centrarmos muito no diagnóstico, estou de acordo. Devemos centrar-nos na forma de resolver e por isso é que nós apresentamos ideias concretas, ideias muito claras e muito concretas, e a primeira que eu gostaria de salientar é exatamente essa, a da união. A da união, de trabalharmos todos em prol do desenvolvimento do distrito. Aliás, fiz um desafio público ao candidato Meirinho, porque das 4 ou 5 intervenções que o Partido Social Democrata fez nesta campanha, pelo menos noticiadas nos órgãos de comunicação, foram todas elas de ataque. Aliás, curiosamente, Pedro Passos Coelho veio ao distrito e não fez qualquer referência ao distrito. E os representantes do distrito que estiveram nesse comício fizeram ataques ao Partido Socialista e àquilo que o Partido Socialista tem feito. Eu penso que neste momento, nós devemos trabalhar e ponderar relativamente àquilo que é importante para o desenvolvimento do distrito. E desse ponto de vista eu deixei um repto e um desafio. Trabalharmos em conjunto. Caro professor Meirinho, trabalhar em conjunto é uma virtude, independentemente das diferenças que nos possam separar do ponto de vista ideológico. Há pouco o Meirinho disse que não foi político. Eu sou pela primeira vez candidato como o senhor. Eu é que não fui político. Exatamente. Nunca foi político. Já tem 6 anos de governo. Eu não sou engenheiro. Eu sou economista. É bom que saiba que o seu candidato, o seu opositor nesta candidatura é economista, não é engenheiro. É bom que saiba desse ponto de vista. Como engenheiro, eu peço desculpa. Bom, mas o que eu estava a dizer é que é muito estranho. O que é que podemos fazer? Não, então, deixe-me só ser muito concreto. Há pouco na sua intervenção disse que nunca foi político. Olha, eu, para vir aqui e para fazer o meu trabalho, como sendo pela primeira vez candidato a deputado, nunca fui candidato a deputado, aliás, nunca fui candidato a nenhum órgão político na minha vida, fui convidado para ser membro de um governo pela minha carreira de gestor, nunca tinha sido, enfim, representante ou candidato em qualquer lugar político e sou agora pela primeira vez. Mas tive a necessidade de poder aprender algo, nomeadamente sobre marketing político. E um dos livros, ou 2 dos livros que eu fui consultar, foram exatamente do professor Meirinho sobre marketing político. Portanto, essa é a matéria. Eu sei que o Dr. Meirinho é muito especialista nas questões teóricas, eu sou muito mais especialista nas questões práticas. Eu sou muito mais um executor do que alguém que, enfim, teoriza sobre as matérias. Eu concretizo. É por isso que a minha vida no distrito foi muito de concretizar. E é por isso que nos próximos 4 anos eu também estarei aqui para concretizar. Mas a primeira questão que eu gostaria de concretizar é aquela que eu desafiei o Dr. Meirinho. Vamos constituir uma associação que reúna 2 em 2 meses no nosso distrito, com as forças vivas da sociedade, e que possamos ter uma estratégia comum para o desenvolvimento do distrito, com ideias que possamos defender
e que possamos ser representantes dessas ideias, independentemente das diferenças ideológicas, porque isso é absolutamente fundamental para que viremos uma determinada página na história política do Distrito da Guarda. Perguntar ao professor Meirinho também se tem esta visão de que a região tem um enorme potencial e que, de facto, as falhas podem ser dos anteriores políticos, aqueles que cá têm andado, não vossas que chegaram agora então, mas o que é que tem faltado então para conseguir esse desenvolvimento da região? Vamos ser absolutamente claros. Estas eleições têm uma dimensão retrospectiva e uma dimensão prospectiva. E na dimensão retrospectiva temos que avaliar o que é que foi feito pelo Governo Socialista nos últimos 6 anos. Vamos lá avaliar. Eu, como não interrompi, pedir para, se fizesse o favor, também não interromper. Eu vou-lhe dar 2 ou 3 indicadores. Se o Partido Socialista deixa o país com cerca de 1 milhão de desempregados, 700 mil registados e mais 200 mil que já rejeitam a procura de emprego, deixa a maior dívida pública dos últimos 160 anos e a segunda maior vaga de imigração dos últimos 60 anos, e só lhe dou estes 3 indicadores para importar aqui. E como é que deixa o distrito? Eu recordo-lhe que esta cidade onde nós aqui estamos hoje foi sempre governada, e é a capital distrito, foi sempre governada pelo Partido Socialista. E, nos últimos 6 anos, quem é que governou o país? O Partido Socialista. E quem é que foi o secretário de Estado das Obras Públicas? É o Sr. Dr. Paulo Campos. Ora bem, qual é que é o retrato deste distrito? Bem, eu fiquei altamente surpreendido pelos resultados que por acaso obtive no Governo Civil. Um distrito que perdeu 14% da população no último censo, com conselhos a perder quase 20%. Desertificado, eu hoje estive na Conselho da Beda e o Presidente da Câmara, que é socialista, perguntei-lhe qual é o principal problema, ele disse desertificação, desertificação, desertificação. Bom, eu consulto os índices de poder de compra deste distrito, é 60% abaixo da média nacional. Vejo a taxa de mortalidade das empresas, é das maiores de qualquer distrito do país. E não tivemos portagens. E ainda não tivemos portagens. Então o que é possível fazer? O diagnóstico é de desastre para o país e para o distrito. O Sr. Dr. Paulo Campos disse que distribuíram muitos computadores, 39 mil, fizeram redes 29 mil. Até já estou a dizer mais. Mas o que é verdade é que eu vejo aqui os vizinhos, vejo Salamanca, fui lá ver uma plataforma logística e fui ver ali no domingo a outra e fiquei desolado. Fiquei desolado. Vi o parque industrial, ainda mais desolado estou. Visitei todos os concelhos e vou muito mais desolado. E, portanto, não admito que se faça uma esponja sobre o passado. Não pode ser. O distrito está condenado a desaparecer com estas políticas. Não vale a pena pormos computadores quando temos uma das taxas maiores de abandono escolar. Isso é trabalhar para as estatísticas. E, portanto, se eu olhar para estes indicadores, podia dar aqui outros indicadores, todos os que nós quisermos, desenvolvimento económico e social, são todos de um verdadeiro desastre. E note uma coisa, durante este tempo todo, em que temos a A23 e a A25, não tivemos portagens, portanto não podem culpar. Agora, vamos ser sinceros, ou seja, não é um problema diagnóstico. O que é que Manuel Marinho, a candidatura que representa não é um aqui? problema diagnóstico. Deixe-me só acabar. Não é um problema diagnóstico. Sobre o diagnóstico, o Partido Socialista até publicou um livro branco sobre o distrito, que eu não vi do Partido Socialista nenhuma reflexão pública colocada à disposição com os constrangimentos do distrito, com as ameaças, com as oportunidades e com o levantamento sério dos problemas. Portanto, não se pode passar uma esponja e basta perguntar às pessoas e elas próprias dizem. O Conselho, o distrito, nestes termos, com estas políticas, está condenado a um verdadeiro desastre. Agora, deixe-me dizer, perante isto, o Dr. Paulo Campos propõe uma proposta de união. Perante os problemas é fazer uma associação. O Partido Socialista tem um grande problema com isto, que é, há um problema, criamos uma associação. Há outro problema, criamos outra associação. Não está em causa a união, Sr. Doutor. A união eu partilho. Agora, não é a melhor solução para resolver problemas. Não podemos colocar em cima, cada vez que temos um problema, criamos uma associação. Temos um problema, criamos uma comissão. Temos é que resolver o problema. Essa parte eu já percebi. Diga lá qual é o problema que quer resolver com a associação. Eu estou disposto para resolver o problema, mas não preciso criar uma associação. Já temos associações que chegam, já temos estruturas políticas que chegam. Para que é que vamos criar outra associação? Isso é a melhor maneira de não resolvermos o problema. Portanto, eu desafio a criar a associação, mas antes de resolver o problema. Primeiro vamos resolver o problema e depois criamos a associação com todo o mundo. Não sei se se refere a essas associações que, por exemplo, já temos uma que é dos Amigos da Guarda e já foram criadas outras e, inclusive, recordo que há uns anos na Guarda houve um movimento que envolveu, nomeadamente, os deputados
da Assembleia da República e que envolveu os partidos com poder e os partidos sem poder, e o que é certo é que passados os anos volta-se a ouvir falar de criar uma associação. É por aí que se pode resolver o problema alguém, e peço por favor que tentemos ser um bocadinho mais curtos, porque senão não consigo passar a mensagem. Nós estamos aqui para falar da Guarda e sobretudo para resolver problemas da Guarda, sobretudo para resolver problemas da Guarda. O candidato Meirinho, enfim, agora disse que devíamos era atacar os problemas e não, enfim, ideias que não têm nada de concreto. A ideia da associação é muito concreta e para resolver problemas. Aliás, se o candidato Meirinho tivesse uma ideia para apresentar de resolução de problemas, já a teria feito durante esta campanha e não apresentou uma única ideia. Eu espero, ao longo deste debate, apresentar várias que não são genéricas nem questões teóricas, são questões muito concretas. A associação é uma questão muito concreta. A associação é uma associação em que os diferentes representantes políticos se comprometam com a sociedade civil e com os diferentes representantes dos políticos locais, nomeadamente das autarquias, para, numa estratégia comum, sobre problemas que são comuns, terem soluções que possam ser comuns e defendidos por todos, independentemente da paternidade da ideia ser de A ou de B. E, sobretudo, essa associação ter a capacidade, nomeadamente nas zonas onde a decisão depois se vai tomar, ter capacidade de influenciar. Aquilo que eu tenho sentido muito no Distrito é que muitas das coisas que eram importantes fazer para o Distrito não se fazem porque não há união e não há capacidade de intervenção nos diferentes fóruns, nomeadamente nos centros de decisão, a favor da Guarda. E há outros que fazem esse trabalho. E, portanto, o que eu queria era que nos próximos 4 anos... Uma associação de lobby que quer fazer. Exatamente, uma associação de lobby que defenda o Distrito da Guarda. Mas deixe-me dizer ao candidato Meirinho, porque o candidato Meirinho referiu aqui um conjunto de matérias, e nomeadamente lá vamos às questões teóricas, que não têm nada de prático. Falou, por exemplo, sobre a educação e dos péssimos resultados sobre a educação. Vamos aqui aos números, porque essas é que são o concreto e aquilo que se mostra o que aconteceu. Taxa de retenção do ensino básico. Penso que o professor Meirinho saiba o que é, ou a taxa de conclusão do ensino secundário. Em Aguiar da Beira, a taxa de retenção era de 16%, baixou para 4,8%. A taxa de conclusão era de 68%, subiu para 92%, entre 2004 e finais de 2009, que é os resultados que temos. Em Almeida era 13%, baixou para 7%, a taxa de retenção. Solurico da Beira desceu de 15% para 8,8%. Figueira Castelo Rodrigo, 16% para 8%. Fornos de Algodos, 13% para 9%, por aí fora. Taxa de conclusão, Meirinho, de 59 para 78 em Almeida, de 46 para 71 em Solurico, de 71 para 75 em Castelo Rodrigo, 64 para 80 em Fornos, só está para a ordem alfabética, não escolhi nenhum, porque são todos os mesmos resultados. Isso é para demonstrar que aquilo que o candidato Meirinho diz sobre o desenvolvimento do Distrito são meramente chavões, porque eles não se aplicam à realidade. O professor Meirinho agora disse que estava muito surpreendido, para quem conhece o Distrito tão profundamente, está muito surpreendido com a campanha e com aquilo que tem vindo a perceber-se na campanha. Espero que também tenha ficado surpreendido com estes números, porque estes números não são teoria. Esta é a prática e são os resultados que se obtiveram nesta área. Mas posso mostrar em qualquer outra área que queira escolher. Uma das áreas que me falou é sobre investimento. Deixe-me dizer sobre investimento aquilo que foi feito, Meirinho. Sabe? Essa é uma matéria do qual nós podemos falar. Olha, na proteção social foram criados mais de 850 lugares em creches, lares de idosos, lares residenciais e centros de atividades ocupacionais. Sabe que isso é muito importante. Desculpa interromper, mas continuamos a fazer o resumo daquilo que temos. O candidato Meirinho é que pôs... Compreendo. Por isso eu faço uma pergunta... O candidato Meirinho pôs a questão retrospectiva e, portanto, é importante não deixar as questões no ar. Nós temos que ser concretos. Este debate é para esclarecer as pessoas, não é para confundir as pessoas. Por isso eu quero falar do futuro, se me permitem. Era isso que eu queria fazer. Quem puxou o passado não fui eu. Professor, nega que a taxa de desemprego cresceu 5% ao ano. Cresceu na Guarda como cresceu no país e como cresceu no mundo. Professor Meirinho, não venha confundir. Diga esse indicador às pessoas e diga que a desertificação, daqui a 20 anos, o distrito está morto, diga lá, diga isto às pessoas. Sabe as coisas que vocês falaram o candidato faz a avaliação. Deixe-me só responder a esta matéria. O distrito é mais do que isso. O distrito é muito mais do que isso. Não é só a escola. E as empresas? Diga lá qual é a taxa de mortalidade das empresas. Diga lá porque é que o parque logístico, a plataforma logística está às moscas. Diga lá. É preciso uma associação para isso. Diga às pessoas. Diga porque é que o parque industrial está completamente muito Diga lá às pessoas porque é que está. Precisamos de outra associação para o parque industrial. Se não passa uma questão seguinte, porque não podemos estar sempre a dar para trás. Deixe-me. Neste momento é que não discutimos o que vamos fazer. Mas eu tentei falar e não me foi permitida esta hipótese. Diga lá, e eu tenho que dizer. Diga lá. Uma conversa curta para ti foi isso. Candidato Meirinho, se me deixar responder,
Não, Muito sinteticamente, é possível? Não, a primeira coisa que eu queria responder é que quem fala em morte do distrito é porque não acredita no distrito. Eu acredito nas potencialidades deste distrito, ao contrário daqueles que são, enfim, por este discurso, mais coveiros do distrito do que lhes dar uma esperança para o distrito. O distrito tem todas as potencialidades, professor Meirinho. O distrito tem todas as capacidades e é por isso que nós devemos trabalhar em conjunto. Quem fala em morte é quem não tem esperança, é quem não acredita nas pessoas. As respostas objetivas são estas que eu transmiti. Então vamos ver uma coisa. Sente-se o pai dos pórticos e da introdução de portagens na A23 e A25? Bom, vamos lá falar sobre scuts, então vamos para sinteticamente. Encerramos. Não, é que, repare, isto não pode ser sinteticamente e não respondemos às matérias. Então? Não pode. Sim, se respondemos sobre esta matéria é muito claro. Sobre que scuts é bom que o debate fique muito bem esclarecido sobre aquilo que aconteceu. Já sei que me vai dizer que também é culpa do PSD porque impôs a introdução das portagens. Mas repare, o Partido Socialista nunca propôs a introdução de portagens no interior. Isso acho que é sabido, demonstrado e é inequívoco. Aliás, o líder do Partido Social Democrata, ainda muito recentemente, nesta própria campanha, veio esclarecer, mesmo os seus candidatos que andam nos seus distritos, a camuflar aquilo que são as propostas do Partido Social Democrata para dizer aquilo que é verdade. O Partido Social Democrata é defensor e foi intransigente nessa defesa da introdução de portagens em todas as autoestradas, independentemente de onde elas estejam localizadas, seja no interior ou no litoral. O Partido Socialista propôs a introdução de portagens onde os níveis de riqueza ultrapassassem determinados parâmetros, ou seja, onde a riqueza permitia o pagamento dessas portagens. Infelizmente, o Partido Socialista não tinha maioria no governo. E houve uma apreciação parlamentar feita pelos diferentes partidos da oposição, onde o Partido Social Democrata exigiu, e esta é uma exigência pública, se quiser eu mostro já o vídeo, Meirinho, para não se estar a rir, eu mostro já o vídeo com o depoimento sobre esta matéria. A frase é muito simples, ou pagam, disse o Partido Social Democrata, ou pagam todos ou não paga nenhum. Se recordam, havia uma polémica no litoral norte relativamente à introdução de portagens. Sabemos todos que o litoral norte, do ponto de vista eleitoral, tem um peso muito significativo, vale muitos votos. Numa ação que o Partido Social Democrata quis para captar votos nesse litoral, sacrificou o interior inteiramente, exigindo a introdução de portagens em todo o interior. E, portanto, o Partido Social Democrata... O Partido Social... Não. Executaram de acordo com a vontade do PSD? Não foi isso, porque nós não executámos isso que o Partido Social Democrata queria. Porque o Partido Social Democrata queria a introdução de portagens pura e simplesmente. Aquilo que fizemos foi introduzir portagens, propusemos a introdução de portagens, mas com uma discriminação positiva, ou seja, com uma isenção para os habitantes do interior, com uma isenção que é larga e com um desconto a partir de uma determinada utilização. Não, Meirinho, vocês queriam portagens no país todo, ou pelo menos onde havia escudos, como é óbvio. Porquê é que não pensaram ao contrário e, por exemplo, quem anda em transporte público em Lisboa e o Estado paga milhões e milhões de indenizações compensatórias, não há de pagar então o valor do passo social e nós temos de pagar portagens no interior? Bom, peço imensa desculpa, eu não tenho o controle dos tempos, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu já vou à sua. Eu não posso deixar passar em claro esta afirmação do Dr. Paulo Campos sobre o facto de eu ter afirmado aqui a morte do distrito. Mas eu digo-lhe quanto... Está gravado. É muito pior do que isso mentir às pessoas ou iludi-las. Portanto, eu prefiro ser realista e alertar para os problemas reais, porque esconder os problemas reais com números de computadores e de banda larga é exatamente o maior contributo para a morte do distrito. É não ver quais são os problemas reais. E eles estão aí, estão à vista de toda a gente. Vamos ao lado, vamos aqui aos nossos vizinhos. Vamos comparar indicadores globais do desenvolvimento. O desenvolvimento não se faz só com educação. E eu até lhe dou em abono de respeitar. Na educação fizemos um bom trabalho. Agora o resto. Muito obrigado. Diga-me lá o resto. E um distrito é só isso. Portanto, não podemos continuar a mentir às pessoas. Temos que enfrentar a realidade. E vamos lá à questão da realidade. Então o PSD é que estava a governar quando foi a decisão. Ouviu as declarações do seu colega Francisco Assis na RTP na proposta das portagens. Sabe o que é que disse? Disse que o PS cometeu um grande erro no protegimento. Ouviu ou não ouviu? Se calhar não ouviu. Olha que eu ouvi bem, com todas as letras. Está mais interessado naquilo que se passa no Distrito do Porto do que naquilo na Guarda, já percebi. Sobre a Guarda não conhece, mas no Distrito do Porto sabe. O problema para o facto do PSD ter imposto, o que é uma coisa surrealista para alguém que governa, em maior ou em minoria, com que o PSD fosse quem governasse.
vamos lá ver. Se o PSD assume a sua responsabilidade, o PS tem que assumir também a sua. Não pode. Para aquilo que é bom, o PSD apoiou nos vários aspectos. Para aquilo que é mau, é só o problema. Mas diga-me lá, candidato Meirinho, é a favor ou não da introdução de portagem nos escudos? É a favor, seja claro. É a favor. Qual é a sua posição sobre os escudos? Qual é a sua posição? Qual é a sua posição? Diga aos eleitores do Distrito da Guarda. Eu assim, peço imensa desculpa, mas não continuo mais. Eu não tenho interrompido. Não se enerve, tenha lá calma. Temos muito, até sexta-feira temos muito tempo a fazer. E, mas portanto, responda. Eu quero colocar aqui o ponto na questão política que foi introduzida. Que foi, parece que o PS foi obrigado, uma espécie de espada de Damocles em cima do PS, para aprovar as portagens. Pois quem é que pôs os pórticos e quem é que estava já com a contabilização das leituras ópticas? Também foi o PSD. Olha que eu passo lá muitas vezes. Deve ter sido o PSD. Portanto, não culpe os outros por aquilo que é uma sua responsabilidade. Agora vou-lhe dizer muito francamente. O PSD assume abertamente aos cidadãos o princípio da universalidade. Diga lá qual é o vosso. É a favor da introdução de portagens, certo? Diga lá qual é o vosso. É a favor. Em cima disso, está consciente, face a estes números, desta verdadeira desgraça, que temos que lutar por medidas que possam compensar os custos de contexto. Eu ontem reuni com empresários e o que eles me apresentaram não foi uma luta anti-portagem. Foi que nós nos preocupássemos na Assembleia da República para eliminar, compensar, minimizar custos de contexto. Portanto, não há no mundo, nem em Portugal, não venho a dizer isto com essa absoluta verdade, não é? Que há uma espécie de movimento na nação que vai cair o país por causa das portagens. Muito bem. Portanto, não faço. Acho que temos entendido em relação à agora, parte das escutas, parece-me evidente, vou à questão primária que eu queria dizer, porque o Sr. Doutor... O PS e o PSD querem que haja portagens nas escutas, essa parte parece-me já todos a percebemos. No documento da Troika houve algo que foi negociado e subscrito pelos dois partidos, que tem a ver com, dentro de um ano, estarmos a tomar a decisão sobre o desaparecimento de 40% das autarquias locais. Como é óbvio, direto ou indiretamente, isso também vai alterar completamente a realidade do nosso distrito. Paulo Campos, como é que vê esse problema? Não é um problema, curiosamente nesta campanha ninguém fala disso. Estranhamente, quem é candidato a deputado num distrito que porventura vai ser dos mais sacrificados, como é que vê essa possibilidade de desaparecerem câmaras e freguesias e a ficar todo um território sem gestão? Bom, essa é uma matéria que tem que ser vista e analisada com todo o cuidado. É uma situação que apareceu muito em cima deste debate eleitoral e a sua complexidade obriga a profunda reflexão e a profundo trabalho. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é neste momento precipitado estarmos a falar, porque, enfim, as questões não estão claras de que forma é que vai acontecer. Quando falamos de coisas de futuro, dizemos que é precipitado. E quando falamos de coisas de passado, passamos o tempo a contar o dedo. Não é uma questão de falarmos de precipitação. Estamos a falar é que nós, um político e alguém que tem responsabilidades, como os que nós temos candidatos, temos que falar de forma séria e de forma clara. E sobre esse assunto, é um assunto que não está ainda devidamente explicitado as bases em que tal se deve operar. E, portanto, é algo que nós não devemos colocar na opinião pública de uma forma irresponsável, porque esse assunto é um assunto sério. Mas a defesa do distrito vai estar atento, com certeza, nós já demonstramos, vai ficar a perder. Essa não é uma questão se é defender as câmaras ou as freguesias, nós temos que defender as pessoas e a melhor forma de organizar para servir a nossa população. E é isso que é importante. E essa é a questão que se deve colocar nessa matéria. Neste momento, eu acho que é prematuro e precipitado, nomeadamente neste ambiente eleitoral, esse tema ser colocado sem que haja uma reflexão prévia. Mas deixe-me dizer que relativamente foi que... Eu gostava de ouvir a opinião... Mas há questões que ficaram para trás. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Gostava de saber, então, o PSD, o que é que a posição é que vai tomar? Primeiro, deixe-me corrigi-lo, o programa de memorando de entendimento não fala em 40%, mas em 20%, não é tanto. O que é bem diferente. Nós temos neste momento de enfrentar também com realismo o problema do nosso mapa autárquico. Eu não tenho medo de perder votos com isso. Não tenho nenhum medo de perder votos. Porquê? Porque, mais uma vez, temos que dizer a verdade às pessoas. O país não pode meter-se para encarar esta reforma. Se no plano dos 308 municípios temos que ter exatamente cuidados, e aí subscrevo, é uma reforma que tem uma implicação muito significativa, sobretudo no interior, porque enquanto nos municípios do litoral a contiguidade não é conhecida, dificilmente um município conhece as fronteiras da sua freguesia e até do seu concelho. Aqui não. Aqui no interior não. Devia refletir sobre isso. Não é só dizer que vai refletir depois. Eu já refleti. Aqui é que os teóricos são importantes.
Ainda bem que entendo que é um teórico. Mas sobre os teóricos eu já lhe digo. O senhor informou-se mal, porque eu não sou nenhum teórico de marketing. Então mostra o que fez pelo distrito. Qual foi o objetivo da reflexão? O senhor não conhece rigorosamente nada da minha carreira académica. Qual foi o objetivo da reflexão? Eu sou doutorado em ciência política e não em marketing político. Informou-se pessimamente mal. É o título dos seus livros. Não. Os seus livros são... são... Eu só li 2, eu tenho publicado 14. Mas não vamos ler já agora. Não. É que ele já escreveu, já vi várias declarações essa da teoria. Mas agora tem que me deixar responder. Portanto, informou-se mal, ou seja, os assessores não souberam pesquisar a informação. Talvez sejam práticos demais. Não tenho 2, tenho 14. Sou doutorado em ciência política, agregado em ciência política. Ciência política, portanto. Ciência política e ciência a sua frase inicial é que não era um político. Eu peço desculpa, mas eu não queria que este debate fosse... Eu não queria que fosse sobre currículos, É que eu não tenho problema nenhum em ser político. Eu não tenho problema em... Então isso já é um avanço relativamente àquilo que foi a sua declaração inicial. Tem 14 ou 15 livros publicados e muitos artigos científicos. Portanto, o senhor informou-se muito mal. Muito bem, então é um político. Muito bem, Meirinho. E agora vou à teoria. Sabe que é um teórico que foi chamado pelo engenheiro José Sócrates muitas vezes para falar como teórico? Muito bem, acho que sim. E sabe que este teórico foi várias vezes convidado pelo ministro Rui Pereira para estudar o voto de imobilidade. E sabe que este teórico fez um estudo para o seu partido sobre o voto alternativo, que talvez não saiba o que é, por isso é que propõe, por exemplo, que os nossos imigrantes contem para votar. O senhor não estudou, não sabe rigorosamente nada disto, porque é uma matéria totalmente impossível e altamente impreparada. Isto é para responder à parte da teoria. Até podíamos ir à sua segunda proposta, que é essa do voto dos imigrantes. Era bom que você mandasse estudasse e mandasse estudar os seus colegas. Eu só perguntei em relação ao futuro, se acha que faz sentido uma manutenção. Não podemos andar para trás e para a frente, temos 5 minutos para acabar. Eu vou responder. Então passamos à última pergunta que tenho para fazer. A questão das autarquias para mim é muito clara. Nas freguesias não devemos ter nenhum problema, devemos estudar os mecanismos de agregação e desagregação que mantenham o mesmo nível de resposta às pessoas, mesmo que as freguesias não vão acabar. Pode acabar a instituição que as gera, mas isso não significa que a resposta social e que a resposta económica acabe. É isto que nós temos que precaver. E no interior temos que ter cuidados acrescidos face aos problemas culturais, face aos problemas do enraizamento, e aí é que tem que haver um ajustamento de critérios que, independentemente do número de freguesias que venhamos a reduzir, não esteja nunca em causa a resposta social. E para isso até já estudos, eu próprio já estudei, para um teórico, olha, até já tenho estudos para apresentar. Dr. Paulo Campos, uma pergunta objetiva. Há ou não dinheiro para concluir a eletrificação da linha da Beira Baixa? Repare, que é algo que me deve calcular, até estamos na estação ferroviária da Guarda, temos alguma preocupação por perceber. Vamos lá ver, tudo o que tem a ver com investimentos relativamente futuros, nós devemos neste momento ter o máximo cuidado. Há aqui um conjunto de matérias que nós e eu, enquanto candidato a deputado, irei pugnar pelos seus investimentos, mas temos que perceber que as condições económico-financeiras a nível mundial, e nomeadamente a nível europeu e também no nosso país, são de dificuldade e, portanto, neste momento não há capacidade para qualquer candidato estar a comprometer-se com investimentos relativamente ao futuro. Aliás, isso é absolutamente algo que é comum e por isso eu também tenho muita surpresa em verificar, enfim, que das propostas teóricas que o Partido Social Democrata apresentou para o Distrito da Guarda, há uma que me verdadeiramente surpreende, que diz reforçar a rede viária para favorecer a mobilidade interconcelhia e interdistrital. Eu não sei se isto, caro Meirinho, enfim, está validado pelo secretário-geral do Partido Social Democrata, porque, como sabemos, o Partido Social Democrata, ou o presidente do Partido Social Democrata, sobre esta matéria é muito claro. Diz que neste país há estradas a mais e não deve haver mais investimento em estradas, que é, aliás, uma área onde nós fizemos muito investimento nos últimos tempos no nosso distrito, porque é absolutamente fundamental esta matéria. Como sabe, fizemos, por exemplo, o investimento no IP2, que está neste momento em construção, que vai ligar a Serra da Estrela ao Douro, que são duas dos nossos ícones, dos nossos mais valiosos bens, património natural que temos aqui na região. E esse investimento é absolutamente estruturante para o país. É absolutamente estruturante para o país, é também absolutamente estruturante para a região. Mas o que é verdade é que esse investimento foi sempre criticado, duramente criticado. Aliás, até nos acusam de hipotecarmos todo o país. E o Dr. Meirinho, sobre esta matéria, também já fez várias citações de que estamos a hipotecar o país com a construção destes investimentos. E depois, quando vem desce para junto dos seus eleitores, quando vem falar com os eleitores, então a proposta, aliás, a única proposta que aqui está concreta, é reforçar a rede viária. Ou seja, tudo aquilo que foi para trás está ignorado.
porque esta é uma matéria que agora já se assume como tal. Estamos já longe demais. Professor Manuel Marinho, para terminarmos, também acha que, como disse Álvaro Amaro, que se o PSD for governo não deve pagar o Hotel Turismo à Câmara da Guarda? Vai algo objetivo. Temos de terminar. Mas é que o Dr. Paulo Campos diz, bom, faz aqui uma medida de reforçar a tal rede viária intra-distrito. E diz que eu não consultei o Presidente do Partido sobre isso. Mas o Sr. Doutor, 2 dias depois de ter sido declarado candidato, teve dinheiro, 400 mil euros, para fazer investimento na rede viária em Ceia. Não sei se leu este jornal. Bom, sobre a pergunta então eu tenho que consultar, e o Sr. Doutor tem dinheiro a rodos. Quer dizer, para si há, para os outros não há. Eu acho muito curioso. Acha que não devíamos ter feito esse investimento? Acha que não devíamos ter feito esse investimento em Ceia? Não está em causa isso. Acha que não devíamos ter feito? Então porque para si há e para os outros conselhos não há? Mas claro que há. Eu não tenho que pedir autorização. Porque 2 dias depois, fora do plano rodoviário, você recebeu. Eu acho muito curioso. Eu acho muito. Fora do plano rodoviário nacional. É muito curioso. Não, olha, Dr. Marinho. Dr. Marinho. Para si há dinheiro e para os outros conselhos já não devemos reclamar. Não é para mim, é para a população do município de Ceia, Marinho. Não é para mim. Então peço desculpa, então faz-me perguntas e não quer que eu responda? Então faz-me perguntas e não quer que eu responda? Então mas que raio de democracia que é do senhor? Então. Eu não estou por em causa, peço desculpa. Então faz perguntas e não quer que eu responda? Não é verdade. Portanto, o conceito de democracia do Dr. Marinho é muito simples. É o seu conceito de democracia que está constantemente a interromper. Eu só estou a interromper quando o senhor me faz perguntas. Se não me fizer perguntas, eu não respondo. Eu vou responder, não é verdade, e desminto aqui categoricamente em público, nunca disse que o investimento do IP2 é um investimento errado. Disse o seu Presidente. Não disse eu. Desculpa. Disse o seu Presidente. Quem representa a candidatura sou eu. O senhor não se dirige a alguém que está cá. Portanto, o Dr. Passos Coelho não representa o Partido Social Democrata sobre esta matéria. Eu, Manuel Marinho, é consigo que eu estou a debater, não disse que o investimento do IP2 é um investimento essa parte. Peço desculpa, prove lá onde é que eu disse. Não, estou a dizer que o Pedro Passos Coelho disse. Mostre-me lá a minha declaração numa rádio, num jornal onde eu tenha dito isso. Posso responder? Não faz sentido. Não, tu fazes perguntas, eu tenho que responder. Não, o senhor é que passou o resto. Então não está a dizer para eu mostrar? Então quer que eu mostre? As pessoas neste distrito, assim vamos ter que acabar, têm autoestradas, mas as autoestradas levam e trazem e levam. E entre distrito não tem outras alternativas como carro. É preciso reforçar. Eu defendo isso na unidade. Para isso também há dinheiro como houve para si. Para mim. Como é que justifica Dr. Marinho, não seja... Quer dizer, não seja demagogo. Demagogo. Na afirmação de Álvaro Amaro, também acha que o PSD, quando for governo, se for governo, não deve pagar o Hotel Turismo à Câmara da Guarda? E agradecia que fosse suficiente. Mantenho a posição que saiu no nosso comunicado, e é essa que é a minha posição enquanto cabeça de lista, está lá expressa. São 3 pontos muito claros. Achei que foi de um eleitoralismo absolutamente atroz, acho eu, há outros casos. Acho que, do ponto de vista do negócio, devia ter sido lançado um concurso público, de forma transparente. Não tenho nada contra o negócio, mas devia ser público e transparente. E terceiro, por aquilo que eu conheço de capital instalado ao nível da formação superior para aquela área, numa altura em que as instituições estão a competir entre elas por recursos, sabe-se que uma escola, para ser viável deste ponto de vista, não pode ter concorrência no raio de 70 a 80 km, isto está mais do que estudado, demonstrado à escala internacional. São os argumentos já foram. E, portanto, não podemos estar a concorrer interestado. O Estado faz um negócio consigo próprio, ainda concorre consigo próprio. Eu só tinha uma última pergunta aqui após dois, essa sim após dois, estas não eram. É uma pergunta à qual agradecia mesmo, resposta curta, tem a ver com um pormenor que eu acho curioso, que é o facto de, já falámos aqui da Secutes, portanto não é para voltarmos a falar da Secutes, é que curiosamente dos 4 deputados do distrito houve 2 que em Assembleia da República, João Prata pelo PSD e Rita Miguel pelo PS, que se abstiveram, ou seja, não concordaram com a introdução de portagens. Estranhamente, esses é que deixaram de ser candidatos a deputados pela Guarda, deixando um bocado no ar a ideia de que quem se interessou eventualmente pela defesa de algum interesse da Guarda não saiu premiado. Eu posso responder, como é evidente, não posso subscrever essa sua análise, exatamente em que a minha candidatura, que neste caso sou cabeça de lista, e o segundo, que neste caso se absteve, está em segundo lugar. Mas eu estava em segundo, não se absteve, votou contra, votou a favor, perdão. Mas peço a favor. Não posso fazer uma relação aritmética nas sequenas, porque cabeça de lista... Sim, mas isso já são leituras espúrias, eu não queria entrar por esse caminho, é evidente. Eu não subscrevo, não concordo, a minha candidatura foi um convite direto do Dr. Pedro Passos Coelho, em 2 lógicas de relação com o distrito e de renovação do partido, numa afirmação de abertura à sociedade civil.
e portanto eu não queria entrar nisso, porque isto tínhamos entrar em questões individuais do comportamento do deputado. O comportamento do deputado não pode ser analisado supostamente é eleito para defender os interesses do distrito que é eleito. E do país também. Paulo Ramos, por favor. Olha, nós achamos que temos a melhor equipa para defender a Guarda e obviamente que desse ponto de vista ainda gostaríamos de ser mais, de termos mais candidatos e mais deputados para poder defender a Guarda. É isso que nos preocuparia, porque nós precisamos, a Guarda precisa ter voz na Assembleia da República, precisa ter voz junto do Primeiro-Ministro, precisa ter voz junto do Governo e é isso que nós gostaríamos de ter, se pudermos aumentar a representatividade. Mas deixe-me dizer, professor Meirinho, ou doutor Meirinho, 400 mil para mim, os 400 mil euros. Não, peço desculpa, não. As questões têm que ser colocadas. Sim, já terminará, mas não terminará sem que eu responda sobre esta matéria. Os 400 mil euros foram para a população de Ceia, para melhorar as estradas no município de Ceia. Eu fico curioso que para si não seja um ato de contentamento, que as populações fiquem melhores com o investimento que lá foi feito. Aliás, fico também estupefacto e surpreendido que relativamente ao Hotel Turismo... Olha, agora não me interrompa, doutor Meirinho. Agora não me interrompa, doutor Meirinho. Não me interrompa, doutor Meirinho. Então o seu conceito. Não me interrompa agora, porque... Não me interrompa. Porque relativamente ao Hotel Turismo, a mesma situação. O senhor acha que os 4 milhões ou os 3 milhões e meio para a aquisição de infraestrutura, mais 10 milhões de euros para os investimentos que vão ser feitos no desenvolvimento daquela infraestrutura, não é uma boa notícia para o município da Guarda? Não é uma boa notícia para o distrito da Guarda? O facto de termos uma nova escola, uma escola de hotelaria, numa área tão importante como é o turismo, tão estratégica para o nosso desenvolvimento, não é importante? O facto de passarmos a ter mais 200 alunos no nosso município a estudar, não é para si importante? O facto de se concentrar esse investimento numa área como é os balneários, o termalismo hoteleiro, não é para si relevante? O facto de esse investimento ser feito num protocolo, com um protocolo em cooperação com o Instituto Politécnico, ao contrário do que o senhor diz, não é para si relevante? O que é surpreendente e é a velha forma de fazer política é aquela que está nos seus manuais de comunicação e de marketing político, é essa que está nos seus manuais de comunicação e marketing político, é como não sou eu a propor e a fazer, então nós devemos estar do contra. Pois é exatamente isso que eu acho que é a velha política e a forma errada de estar. A forma correta de estarmos, nomeadamente para aquilo que é a importância do desenvolvimento do Distrito da Guarda, é estarmos a favor naquilo que é positivo. E quando o Dr. Meirinho propuser algo de importante para o Distrito da Guarda, ou o seu partido propuser algo de importante, eu estarei ao seu lado a defender o Distrito. Já percebeu a sua posição, tenho que complementar a palavra só para concluir. É assim, primeiro, certeza absoluta, 30 segundos, primeiro de certeza absoluta que não leu os meus manuais. Não voltemos a essa parte, Eu não digo isso em nenhum manual, não invento, não está lá, fui eu que o escrevi. Até eu podia desafiar a dizer no título. Diga lá qual é o título. Comunicação e marketing político. Eu só estava a falar para responder. Não foi? Agora está a ver o que é uma obra coletiva. Está a ver como é que se faz. Com a sua participação. Não, desculpa, é uma obra coletiva. Com certeza que lá são 7 autoras. E qual é que é o artigo? Qual autor de você lê isso? Desculpa lá, mas isto é um bocado surrealista. Eu respondo, estava a dizer que o manual. Você não sabe, nunca leu, nunca olhou para ele. Estão lá 7 autores, o que você está a fazer? Um atestado de minoridade científica aos autores. E peço desculpa, não lhe admito isso. Agora vou à sua questão. Não está em causa, não me ouviu a mim dizer, se leu o nosso comunicado, a nossa conferência de imprensa, que o investimento era mau para a Guarda. Agora, eu repito, o mesmo investimento pode ser conseguido, com o mesmo investimento pode ser, olhe bem para mim, sem que o Estado faça negócio entre si, perca dinheiro, porque quem dava 4 milhões de euros é sempre melhor. Qual é a proposta? Onde está isso? A proposta? Sim. Olha, eu não queria entrar aqui. Já foi discutido na Guarda. Não queria entrar aqui em notícias de almoços e jantares. Não queria entrar em justiça política baixa. Mas sabe com certeza. Política baixa? O próprio empresário afirmou publicamente, está aqui, os jornalistas sabem, não? Portanto, era preferível que o investimento viesse, mas que o Estado não fizesse negócio entre si e que permitisse que as outras instituições... É uma boa aposta em termos de futuro. Mas não assim. Pronto. Quanto é que vai pagar de indenizações aos trabalhadores? Estes 3 milhões e meio vão abater quanto passivo e quantas indenizações aos trabalhadores? Concluímos o debate, obviamente com alguma hostilização, mas isto faz parte do debate político e ainda bem que assim é. Fico pessoalmente satisfeito pela vossa presença e fico muito satisfeito por ver que estão combativos e com vontade de pugnar por ideias. Uma palavra final que não tem nada a ver com estes dois, mas curta. Não, é muito curta, é só simplesmente para agradecer ao interior o trabalho que está a fazer, nomeadamente com este debate, no sentido de podermos esclarecer os nossos leitores. É desse tipo de trabalhos que nós devemos saudar. E é desse tipo de trabalhos que nós tentamos valorizar em toda a nossa campanha. A nossa campanha, a campanha do Partido Socialista, para meter a Guarda no coração de Portugal,
citando os bons exemplos. E um dos bons exemplos que encontramos no nosso distrito, que temos inúmeros e que temos citado, é também o do Jornal do Interior. Obrigado. Agora deixa-me também agradecer e cumprimentar mais uma vez o Dr. Paulo Campo. Acho que os debates sendo vivos e sendo verdadeiros só temos a ganhar nós e os guardenses, e para mim acho que foi um bom encontro, um bom debate. Podemos continuar quando quiserem. Muito bem, obrigado a todos, para vocês também, obrigado por terem estado aqui connosco e desculpem se nos atrasámos em relação ao previsto.